Pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês lá no Google Class, que é o nosso Google Sala de Aula, o conteúdo referente à primeira aula do terceiro bimestre, que aconteceu no dia 10/8 de 2020, no aplicativo do Centro de Mídia e TV Cultura. Foi na segunda-feira retrasada, tá? Eu vou começar a colocar para vocês os vídeos e o conteúdo que está acontecendo em relação à aula transmitida pelo aplicativo do Centro de Mídia, e também vou colocar para vocês logo em seguida no mural o conteúdo para a próxima aula. Então vocês vão ter um tempinho aí para estar pesquisando, né, estudando, se familiarizando para ficar mais fácil aí de entender o próximo conteúdo, tá bom? Então olha só. Pra gente começar a falar aí dessa primeira aula que foi transmitida no dia 10/8, ela veio falar pra gente de combustíveis fósseis, parte 1, tá? Então, agora no terceiro e quarto bimestre, vocês vão começar a ver química orgânica. E eu falo pra vocês que é a química mais fácil, né? A parte mais legal aí da química é a química orgânica, porque agora vocês vão aprender a dar nome para os compostos orgânicos, a gente vai ver bastante cadeia carbônica, vocês vão aprender a desenhar essas cadeias, então é super gostoso, super fácil de fazer, vocês vão gostar, tá bom? E para começar falando um pouquinho aí da química orgânica, que é a química que estuda o composto do elemento carbono, a gente precisa falar de alguns compostos orgânicos, né? Então, por isso que ela veio falar aí de combustíveis fósseis, parte 1. Mas esse terceiro e quarto bimestre, vocês vão ver que vocês vão estar vendo bastante sobre carvão mineral, sobre gás natural e principalmente aí sobre os hidrocarbonetos, tá? Vão estar vendo no início agora o petróleo, vai estudar os hidrocarbonetos e os compostos orgânicos que vêm aí com outros nomes, tá bom? Então vamos lá. Combustíveis fósseis, parte 1, né? Então a gente precisa começar a química orgânica aí falando desses combustíveis, né? E os combustíveis fósseis nada mais é do que os derivados do petróleo, né? O petróleo é uma mistura aí bem complexa, né, de compostos orgânicos, por isso que vocês vão começar a orgânica agora. Eles são gerados aí pela decomposição bem lenta, né, de pequenos animais marinhos que foram aí soterrados em ambientes com bem pouco oxigênio. Então, por ter bem pouco oxigênio, a decomposição deles são bem lentas, mas, né, isso aí leva milhões e milhões de anos. Esse combustível fóssil aí é encontrado no fundo dos oceanos, pode ser encontrado também em solo e em rochas sedimentares. Então, quando a gente encontra aí uma jazida, né, um lugar onde tem o petróleo, normalmente elas foram formadas aí, tem datas até de 10 milhões ou 500 milhões de anos, tá? Então, demora muito tempo, né? Quais são as principais características do petróleo? O petróleo, ele é um líquido, a gente fala um líquido escuro, ele é bem viscoso, bem pegajoso, né? Por isso, óleo, né? Inflamável, né? Com fácil, aí tem a característica fácil de combustão, né, de pegar fogo, e ele é menos denso do que a água. O que significa? Quando a gente tem um vazamento de petróleo no mar, o que acontece? Ele fica na superfície, né, por isso. Ele é menos denso. Se ele fosse mais denso, ele desceria para o fundo do oceano, ficaria ali na superfície, mas ele é menos denso, fica na parte de cima da água, né. Ele significa aí petróleo em latim, né, petroleum, né, que significa aí na parte petros, pedra, e oleum, óleo, né, então por isso aí a gente fala que o petróleo nada mais é do que um óleo, né, escuro, viscoso, inflamável e menos denso do que a água. Pelo fato de ser uma das... por mais que a gente tenha hoje em dia alguns combustíveis já renováveis, mas mesmo assim, ele é uma das fontes de energia mais utilizada mundialmente, né? O petróleo é conhecido aí como ouro
negro, porque por mais que a gente tenha outras alternativas que estão, né, estamos em busca ainda de mais novas alternativas, fontes de energia, mas o petróleo ele ainda é considerado o ouro negro porque ele é utilizado aí mundialmente para fonte de energia. E uma observação, o petróleo não é renovável, né? Vai ter um dia que não vai ter mais, por isso a nossa busca por outras alternativas aí de energia, né? A gente fala que em umas de suas origens, né, a gente fala que muitas teorias giram em torno de sua origem, contudo, a que a gente mais aceita é que o petróleo ele foi produzido a partir principalmente aí da sedimentação de matéria orgânica, seja de animal ou seja de vegetal. Então esses animais e esses vegetais foram soterrados há milhões e milhões de anos e daí se originou então o petróleo, né? A formação dele ocorre além dessa decomposição lenta, a gente precisa ir principalmente pela característica de pressão da água, né? Então ele tem uma alta pressão aí, e os fitoplânctons, né, que são micro-organismos bem pequenininhos, eles se transformam em petróleo num processo demorado aí, e principalmente nessas condições especiais de temperatura e pressão. É importante destacar que, segundo os estudiosos, as jazidas onde a gente encontra o petróleo, eles podem demorar aí milhões e milhões de anos, né? Até 500 anos, como eu comentei com vocês. Por isso que a gente não consegue produzir novas jazidas no nada, né? Porque demoram aí, precisa dessas pressões, né? E condições especiais para produzir uma jazida. Né? O petróleo ele é uma substância natural, né? A natureza, né, a partir da decomposição dessa matéria orgânica, ele vem de forma natural para a gente por vários compostos aí. Principalmente o petróleo é formado por hidrocarbonetos, são as cadeias carbônicas que vocês vão utilizar agora, né? Então a gente tem aí vários hidrocarbonetos que fazem parte da composição desse petróleo, tá? E o que eu venho falar para vocês então de importante, né, é que o petróleo ele está relacionado aí com a nossa química, principalmente, né, já que ele é uma mistura aí bem complexa desses hidrocarbonetos, desses compostos orgânicos. Também pode apresentar em suas cadeias carbônicas o enxofre, o nitrogênio, o oxigênio, em quantidades menores, mas eles são bem importantes também, vocês vão ver depois. Também pode apresentar alguns metais, como o vanádio, né, o níquel, o sódio, o cálcio, o cobre e até o urânio, tá? Para a gente conseguir retirar as partes desse petróleo, ele precisa passar por uma refinaria, né? Então a refinaria tem a função básica de decompor, então ela não vai transformar, simplesmente vai decompor aí o petróleo em diferentes subprodutos, né? Ou a gente fala quais são aí os derivados do petróleo, quais são os subprodutos do petróleo, é porque eles passam aí por essa refinaria, né? Então, quais são eles? Principalmente gasolina, óleo diesel, querosene, né? Então, para isso eles recebem o petróleo de uma forma que a gente chama de petróleo cru, né? Ou de até óleo cru, passam aí por essas plataformas, né? E a extração vai se submeter a um processo que a gente chama processo de refino. Lembra que no comecinho do ano eu expliquei para vocês sobre torre de destilação? Aqui tem as torres de destilação do petróleo, né? Então, nesse processo, o petróleo cru, o óleo, né, ó. Então, aqui eu tenho duas torres de destilação. Aqui, nessa primeira, eu tenho a torre de destilação a pressão e a atmosfera, né? A pressão da nossa atmosfera, então o ambiente, né? Torre de destilação a pressão atmosférica. E aqui eu tenho uma segunda torre, que é a torre de destilação a vácuo, ou seja, com uma pressão aí mais reduzida, né? Dentro dessas torres de destilação, lembra que eu havia até comentado com vocês
no começo do ano, existe vários pratos, né, a gente fala, ou vários suportes, né? Então a gente chama pratos de destilação. Então, quando o líquido entra lá dentro, pelo vaporzinho desse líquido, se ele for menos denso, né, mais levinho, ele tem a tendência a subir por essa torre de destilação, e os mais pesados têm a tendência aí de descer por essa torre de destilação. Quando eles encontram o seu ponto de ebulição, o que é o ponto de ebulição? É quando eles passam do seu estado aí líquido para o estado de vapor, né? Então, quando ele encontra o seu ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, eles ficam aí nesse seu prato específico, tá? Então, nesse processo, o petróleo cru, ele vai entrar na fornalha, né, o óleo cru. Essa fornalha tem um aquecimento aí aproximadamente de 400 graus, onde ele vai ser aí aquecido, e depois ele vai passar pela coluna de fracionamento, que é essa daqui, ó, tá? Essa coluna de fracionamento tá a pressão atmosférica, né, que é a primeira torre de destilação, onde são separados aí várias funções várias frações, né, vários subprodutos do petróleo por diferença de volatilidade. O que significa isso, professora? Por diferença de ponto de ebulição. Alguns são mais voláteis, né, consegue aí evaporar com mais facilidade, e outros são menos voláteis, demora para entrar aí no seu ponto de ebulição, né? Onde os compostos com menor ponto de ebulição, o que eles vão fazer? Eles vão ter a tendência a ir para os pratos mais superiores. Então, aquele que eu tenho os menores pontos de ebulição vai subir, porque eles são mais leves, né? E os compostos com maior ponto de ebulição têm a tendência a ir para os pratos inferiores aqui da coluna, porque eles são mais pesados, né? Então, eles vão descer. Depois, o resíduo da primeira torre, ele é reaquecido, e aí sim ele vai para a segunda coluna, que é a torre de destilação a vácuo. Ou melhor, é a destilação, aqui nesse caso, com uma pressãozinha mais reduzida, de onde vai sair quem? Os óleos lubrificantes, né? E o resíduo final aí, por exemplo, que é o nosso asfalto, tá? Poucos produtos, eles saem prontos, viu? Desse refino para serem já comercializados. São bem poucos, porque grande parte desses produtos ainda eles precisam ser processados quimicamente, precisam ser tratados para aumentar aí a sua qualidade, sua especificidade, tá? Então, ou para até aumentar suas frações, né, provenientes de outros produtos. Por exemplo, no caso, quando sai a gasolina, ela sai apenas com 40% do petróleo cru destilado, né? Então, o que é necessário? É necessário que tenham outras remessas de petróleo, né, para juntar esses 40% e ter uma gasolina aí própria para ser comercializada, né? Então, é necessário outras destilação, é necessário outras fração, como querosene, como óleo diesel, como óleo lubrificante, para obter uma fração maior, aí, no caso de gasolina, tá? Então, se perguntarem quais são os subprodutos, quais são os derivados do petróleo, né? Então, o petróleo entra pela fornalha, lembrando que a gente não transforma esse petróleo, a gente só tira suas frações, a gente decompõe esse óleo cru, né? Na primeira torre de destilação a pressão atmosférica, a gente consegue tirar os gases, por exemplo, o gás de cozinha, que é o GLP, chamado de gás liquefeito de petróleo. A gente retira a gasolina, a gente retira o querosene, que serve principalmente aí combustível, né, de avião. A gente tira o óleo diesel e alguns óleos leves, a gente utiliza até na nossa residência, e a gente utiliza, que retira também na primeira torre, óleos combustíveis, tá? Principalmente aí óleos para navio, tá? E na outra torre, então, uma outra parte, aqueles que são bem pesados vão continuar aquecendo, vai vir para essa outra torre, que é a torre de aquecimento e de destilação a vácuo. Então, também vai ser aquecida aí a 400 graus, né? E aqui a gente vai retirar algumas outras frações, como os óleos lubrificantes.
o leve, o médio, o pesado e por último o resíduo aí que é o nosso asfalto, tá? Professora, o que tem a ver com a química? Todos esses compostos são hidrocarbonetos. Depois vocês vão ver que hidrocarbonetos, compostos orgânicos, são formados por cadeias carbônicas. E o próprio nome já diz, cadeia carbônica, por quê? Porque é formado por carbonos principalmente. É por isso que a gente fala que a química orgânica estuda os compostos do elemento carbono. E hidrocarboneto, o próprio nome também já vem dizer pra gente. Hidro de hidrogênio, carboneto, porque são os compostos derivados de carbono, tá? Então, são cadeias carbônicas formadas por carbono e hidrogênio. Então, aqui, ó, teve uma parte que ela comentou na aula, para quem assistiu, algumas, né, cadeias e a quantidade de seus carbonos. Então, por exemplo, o gás de cozinha, né, que é o gás liquefeito, suas cadeias carbônicas é de 1 carbono a 5 carboninhos, então é o mais leve, por isso que ele sobe lá na superfície, né? Depois vem a gasolina, com as suas cadeias carbônicas, tem de 6 a 10 carbonos, né? Depois a gente tem o querosene, com 11 a 12 carbonos, o óleo diesel com 13 a 17 carbonos, os óleos combustível com 18 a 25 carbonos, e na outra torre, os óleos lubrificantes, ele tem, ó, o óleo leve de 26 a 30 carbonos, o médio de 31 a 34 e o pesado de 35 a 38 carbonos. No caso, o asfalto é uma quantidade enorme de carbonos, tá? Vocês podem observar aqui, ó, quanto mais alta aqui minha torre, mais leve é o meu gás, e aqui, ó, 30 graus Celsius, 35, então eu vou aumentando, né, o ponto de ebulição dele. Então, aqui o gás de cozinha, que é o GLP, ele entra em ebulição a 30 graus Celsius. Aqui ele entra a gasolina a 35 graus Celsius, de 35 a 140, né? Aqui o querosene de 150 a 250, de 250 a 360 é o óleo diesel, né? Aqui os outros gases, aí é em outros derivados, porque ele vem numa pressão menor, tá? Mas esses são os principais, tá? O que eu quero que vocês entendam é que quando esses compostos entram dentro da torre de destilação, ele vai procurar, no caso aqui do GLP, vai procurar o seu prato, né, que tá marcando 30 graus Celsius. Quando ele encontra o seu prato a 30 graus Celsius e ele está na forma de vapor, ele ali vai passar, né, vai se condensar, vai ficar dentro daquele pratinho ali, tá? É o intervalo dele do ponto de ebulição. Então, é aí que vai começar a ter as composições químicas, né, do petróleo, que são as suas frações, os seus subprodutos, principalmente GLP, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleos lubrificantes. Esses são os principais subprodutos do petróleo. Esses subprodutos são formados por cadeias carbônicas, que a gente chama de hidrocarbonetos, e esses compostos orgânicos a gente vai estudar bem a fundo agora pra frente. Tudo bem? Então, isso foi o que ela comentou na parte 1. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí para a aprendizagem de vocês. Se tiver dúvida, me pergunte lá no Google Class. Até a próxima!